Olá, bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Eu sou o escritor Wisner Fraga. O meu 12º livro, intitulado Usufruto de Demônios, ainda está em pré-venda. Se você quiser apoiar o meu trabalho, não deixe de adquirir o seu exemplar. Lembrando também que eu gostaria muito, seria muito bacana para mim se você conhecesse o meu canal de minicontos e, se pudesse, também se inscrevesse por lá. Eu tento postar a cada 15 dias um vídeo de um miniconto meu, um vídeo novo. Apague a luz, se for chorar. Este é o título do livro de Fabiane Guimarães, editado pela Alfaguara em 2020. Fabiane Guimarães é uma escritora goiana, ela também é jornalista formada pela Universidade de Brasília, a UNB. Fabiane é autora do livro Pequenas Esposas, uma novela seriada, que foi publicada pela revista digital Asmina. E este aqui, Apague a Luz, se for chorar, é o romance de estreia de Fabiane Guimarães. O romance conta duas histórias paralelas que vão, aos poucos ali, desembocando em uma trama só. São as histórias de Cecília e de João. Os capítulos são, então, intercalados. Um é o capítulo intitulado Cecília, o outro é intitulado João. O dela é narrado por ela mesma, em primeira pessoa, e o dele é narrado por um narrador onisciente. E eu considero isso algo muito positivo, muito importante, porque seria complexo demais deixar os dois narrarem em primeira pessoa, ambos em primeira pessoa. Então foi uma saída bem interessante que a Fabiane arrumou. Eles são veterinários, ela está desempregada, morando no Rio de Janeiro, para onde foi após terminar um casamento. E ele mora em Pirenópolis, uma cidadezinha ali no interior do estado de Goiás, e lá ele atua como veterinário, tentando arrumar quem adote cachorros de rua e também praticando eutanásias quando ele não acha adoções para esses cães dos quais cuida. Os pais de Cecília também moram em Pirenópolis. Eles estão ambos, muito doentes, e em breve ali na narrativa eles morrem, ambos morrendo no mesmo dia. Então Cecília tem de voltar para a cidadezinha ali de Pirenópolis e encarar os trâmites, principalmente burocráticos, dessas mortes. Ela, em meio ao profundo sentimento de dor, constrói essas mortes, conversa com vários habitantes da cidade, ela tenta entender como se deram essas mortes, ela tenta assimilar essas mortes, vivendo então de forma profunda esse luto. João tem um filho com paralisia cerebral e se vê dividido entre cuidar deste menino, entre ter algum tipo de relacionamento possível, conseguir dinheiro para uma vida digna para essa criança. Procura também alguma espécie de milagre, algum tipo de milagre, um tratamento na China que vai prometer isso a ele. Então, ele começa a procurar desesperadamente formas de ganhar dinheiro rápido em uma luta contra o tempo para levar esse filho para a China e iniciar então esse tratamento aí milagroso. A linguagem apresentada é eficiente, é uma linguagem crua, direta, sem rodeios, sem nenhum tipo de floreio, sem adjetivações. A autora claramente pretende contar uma história e não foge desse objetivo, contar essa história. Em alguns momentos, principalmente durante
a exposição de algumas cartas, alguns bilhetes, o tom chega a ser um pouco mais lírico, mas é também contaminado por algo professoral, algo muito didático. Sem desmerecer a qualidade do romance de estreia de Fabiane Guimarães, né? Há aquela velha tentativa de reproduzir ali nos diálogos a oralidade, de mostrar ao leitor que são pessoas humildes, que estão conversando, né? Eu acho isso, já comentei aqui outras vezes, acho isso desnecessário e gera também um efeito ruim, forçado. Há alguns outros pequenos problemas na narrativa, né? Por exemplo, a repetição excessiva de algumas palavras, o uso de diminutivos que não agregam nada a essa narrativa que a Fabiane pretende, que a Fabiane apresenta, né? A trama é muito bem construída, quanto a isso não há nenhum ponto solto. A linguagem da narrativa em primeira pessoa, ela é condizente com a personagem, e isso é muito importante, né? Mostra um cuidado com a linguagem. A trama é linear, tanto no tempo quanto no espaço, né? E vai conduzindo ali o leitor a diversos suspenses, a novidades, a reviravoltas, que, claro, né, são fundamentais em um livro que tem como objetivo contar uma história. É fundamental que isso aconteça para que prenda o leitor. É um livro que pode ser lido de forma bem rápida, de uma vez só. É uma leitura fácil, uma leitura bem interessante, você vai perceber. Os personagens eu considero que são muito bem construídos. Claro que em alguns momentos eu senti ali que de repente a história começa a ir muito rápido, a ir rápido demais. Tudo começa ali a se fechar rápido demais, do nada. É uma pressa que eu considero inesperada. Os acertos começam a acontecer de forma muito rápida, os desfechos muito rápidos. Novamente, não considero que seja nada que comprometa a obra, essa obra que eu recomendo, que eu acho que vale muito a pena você conhecer. Eu vou ler agora o início do romance, então, para que você tenha uma ideia de tudo isso que eu disse, uma ideia do que você vai encontrar ali pela frente durante a leitura deste romance de estreia de Fabiane Guimarães. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal. Se puder, compartilhe este vídeo. Peço que apoie este meu trabalho em prol da literatura contemporânea, sobretudo a literatura brasileira contemporânea. Peço também que valorize o trabalho destes escritores, e uma forma legal de valorizar esse trabalho é adquirindo os livros que são publicados por eles, né? Se você clicar no link que está ali na descrição do vídeo para comprar o livro, você também está ajudando o canal Acontece nos Livros. Muito obrigado. Cecília. Eles disseram: "Você é forte, Cecília. Sabemos que dará conta disso tudo sozinha. Desta vez não haverá patê de frango com maionese, biscoitos de queijo e xícaras de café soterrado de açúcar. Desta vez será um funeral modesto, com pouca gente para alimentar. Esta minha família, ou o que sobrou dela, se recusou a comparecer. Aquela gente que só se reunia nos natais, depois passou a se encontrar nos enterros e agora não se vê nunca mais. Eles não queriam se deslocar até Pirinópolis para chorar por 2 membros honoráveis, os mais antigos dessa sociedade de sangue. Ninguém gosta de cidades distantes, nem de considerações predestinadas por genética. Deu tudo errado para chegar lá, para começo de conversa. O voo atrasou,
Cheguei a Brasília debaixo de um pé d'água, o carro alugado não tinha desembaçador. Foram quase 2 horas de viagem, o mundo se acabava. É assim, não chove nunca no deserto, mas quando chove é para provar que as coisas que você mais deseja destroem você. Eu estava cega, provavelmente trafegando em plena rodovia a uns 30 km por hora, com a janela meio aberta, espirrando gotas geladas na minha cara. Tinha água até dentro dos meus olhos. Mas segui em frente, porque é o que a gente faz quando não sabe o que fazer. Chegou a um ponto em que eu não entendia mais se estava chorando pela morte de meus pais ou porque senti uma culpa corrosiva de não ter estado lá para me despedir do jeito mais apropriado. Faria em breve 6 anos que eu resolvera me mudar para o Rio de Janeiro. Por causa de um coração partido, tinha abandonado o emprego de veterinária. Não um emprego muito bom, mas um emprego. E fugido de tudo. Mas lá é tão violento, cheio de favela e bandido, minha mãe comentara na época, com os olhos azuis maravilhosos, que eu não herdei, arregalados. Você nem sabe nadar? Foi o ponto do pai, que odiava o litoral por pura falta de afinidade com o oceano. Eu devia ter ficado com meus bichos e meu amor retaliado, devia ter cuidado dos meus velhinhos. Não lembro a última coisa que eles me disseram. Resmunguei ao telefone para minha melhor amiga depois de abastecer o carro na altura de Corumbá. E isso tem importância? Respondeu ela. Claro que tem, exclamei de volta. Você precisa se lembrar das últimas palavras das pessoas que morrem, para ter isso como um medalhão daqueles que você exibe com orgulho na memória. Mesmo que tenha sido algo banal como você comeu direito, ou não se esqueça de levar as suas roupas para a lavanderia. Conhecendo meus pais, certeza que pode ter sido qualquer coisa assim. Eu só queria ter dito que comi até explodir e separei minhas blusas conforme a cor. Para fazê-los felizes, nem que fosse por alguns minutos, não apenas incomodados com o meu desleixo, a minha falta de coragem e o meu orgulho desmedido pelas coisas que não fui capaz de fazer, que nunca serei capaz de fazer. Contaram que eles morreram felizes porque estavam juntos, lado a lado, de mãos dadas, com cabras alvoroçando-se no quintal. Fizeram a passagem ao entardecer, dormindo, 2 paradas cardíacas quase simultâneas. Depois de 50 anos de casados, os 2 me deixaram ao mesmo tempo. Achei injusto. Era como se eles tivessem desistido de mim. Eu queria gritar e chorar e bater o pé, como a criança mimada que fui, mas não podia. Porque nem comprava as minhas crises e amava os meus defeitos, tinha acabado de partir para um lugar inacessível. Não deu tempo nem de retocar a maquiagem, tão logo entrei na cidade em miniatura, onde eles quiseram permanecer para sempre. Era preciso me encontrar com um agente funerário, pagar a conta, resolver o cardápio de lanches insossos. Tudo dentro de uma cápsula de turismo temporal. Ruas de paralelepípedos, postes e pontes do século passado. O dono da funerária não foi nem um pouco delicado, estava apreensivo e agitado. Ninguém morria havia tempos, dizia 1000 coisas enquanto eu tropeçava nos meus sapatos de salto, inadequados, obviamente, para aquela cidade de vielas tortuosas. Levou-me ao seu pequeno necrotério. Estavam lá meu pai e minha mãe, nus, em gavetas. Era a última vez que eu os veria. Mal assimilei a consistência amarela de seus corpos e o moço calvo continuava a perguntar se eu preferia mogno ou carvalho. Para o caixão. A senhorita já se decidiu? Está tudo bem, Dom, eu cuido dela, sussurrou alguém, quando eu estava prestes a vomitar de desespero. Era uma senhora negra, com os cabelos brancos presos em um coque e as mãos escuras texturizadas. Seus olhinhos rasgados estavam vermelhos e transbordantes de tristeza. Não perguntei quem era,
Não quis me fazer de forte, apenas aceitei o abraço que ela oferecia de graça. Chorei sem parar, aspirando sem querer o seu cheiro de hortelã. Eu não chorava assim nos braços de um estranho havia muito, muito tempo. Pode chorar, minha filha. Chorar faz bem. Ela comentava, dando palmadinhas nas minhas costas. A senhora me desculpe, disse quando consegui recobrar o fôlego. Ela sorriu, acenando em um sinal claro de que eu não precisava explicar. Você quer botar a roupa neles? Ou quer que eu faça? Senti que seria um impropério não conseguir vestir meus próprios pais. Pois bem, não consegui. Até tentei, mas peguei o vestido branco que reservaram para minha mãe e me lembrei de como ela odiava aquela saia acima do joelho. Meus joelhos são tão carnudos, você teve a sorte de puxar o joelho do seu pai, Cecília. Não que alguém repare neles, não é mesmo? Joelhos são o umbigo da perna, dizia, para depois se contorcer na melhor gargalhada do mundo. E o terno de papai, bem engomado e azul, com aquela gravata cinzenta horrorosa, o tecido já embolorado de velhice. Usei gravata minha vida inteira, ele gostava de dizer, para ficar me enforcando à toa. Só uso gravata agora no dia em que você se casar de novo. Nunca me casei de novo. Eu também não acreditava em Deus, odiava música sertaneja, não dançava forró, estava desempregada e era vegetariana. Eu os decepcionei de tantas maneiras, desabafei para a velhinha, sentada no chão do corredor, quando ela terminou a missão que devia ter sido minha. Não fui a filha que queriam. Bobagem, menina, sou amiga da sua mãe. Desde que eles vieram para cá, ela sempre falava de você com muito gosto. Eles me amavam tanto, não dei nada em troca. Pai e mãe não pedem isso. O nome dela era Luzia, era costureira e vizinha que me ligara na véspera, a mulher que desconfiara do silêncio do outro lado do muro. Fui descobrir tudo isso só ao fim do serviço, surpreendentemente lotado. Só me dei conta da bondade dos meus pais quando vi uma fila enorme de desconhecidos se formar no funeral para vir prestar as condolências, com abraços apertados e palavras de afeto. Nenhum de seus familiares quis viajar, mas centenas de pessoas que só os conheciam por alguns anos fizeram questão de relembrá-los. Sua mãe era uma santa, dizia uma moça grávida. Por causa dela vou batizar minha filha de Margarete. Houve até quem me trouxesse pequenos doces em formato de passarinho, pombos minúsculos moldados em açúcar, que me disseram ter o gosto do Espírito Santo.